Pra quem acompanhou, essa aqui é a parte 2. Sejam bem-vindos de volta. Todo mundo comido e satisfeitos. Vamos dar continuidade com a parte uma coisa um pouco mais à parte do RPG, que a gente vai trocar uma ideia, uma coisa um pouco mais descontraída, mas que ainda tem um peso dentro da história. É como se fosse um 75% de peso dentro da história, que é uma preparação para a nossa próxima sessão. Albert, o pessoal de casa que está assistindo a foto do seu eu de 17 anos. Conta pra nós uma breve história dele, da jornada dele da adolescência, assim. Não precisa você pegar a nenhum detalhe se você não quiser, mas me leve ele do contexto de quem são teus pais, da barriga da tua mãe, até o contexto de você estar vivendo lá em Ponta Sul, que é aquela cidade, né? Cidade Fortaleza, digamos assim. E que foi quando você conheceu a sua esposa e tudo mais. Aí você não precisa contar a parte de conhecer. A parte de conhecer eu vou pra segunda imagem. Beleza, beleza. Bom, basicamente, a história do Albert para chegar em Ponta Sul, os pais dele estavam nas florestas porque eles abriam as florestas para que o povo de Quiverne pudesse ir até Ponta Sul. Então, basicamente, como descrito, né, eles eram lenhadores. E o Albert meio que nasce nessa jornada de ir para Ponta Sul. Né? E muitos anos, né? Porque abrir uma floresta fechada do jeito que era, são muitos anos, né? Então, basicamente, o Albert vivia muito, né, viveu em florestas, né? Por muitos anos, até que se chega em Ponta Sul e ocorrem os acontecimentos que adviram na cidade. Deixa eu só abrir aqui. Linha do tempo. Se você puder abrir ali, Júnior, no ano 0. Mandar uma sala livre? Não, tá lá na minha ficha Ah, lá, tá. Ah, então tá. tá? Só para ver o descritivo do que eu tinha feito. Basicamente, o Albert nasce no ano 20. Isso era o caminho de abrir florestas. E com 15 anos, ele vai para o exército, para a tropa de retomada. E ele vive 5 anos na cidade de Ponta Sul. E durante esses teus 5 anos vivendo lá, crescendo, amadurecendo com aqueles jovens de lá que, por mais que todos tinham a total certeza de que iriam acabar participando de alguma coisa importante na vida, e que você viu que lentamente todos eles foram morrendo nessa guerra. Todos, até os que não queriam lutar, foram levados por situações aleatórias até antes da própria guerra acontecer, tá ligado? Você percebe que você começa a ser o único a ainda ter o teu pai, tipo, tua mãe já não estava mais presente, e você percebeu que algumas pessoas já não eram mais tratadas da mesma forma naquele local. O governo não se mantinha mais em pé com tanta firmeza e o povo do norte queria fazer uma retirada estratégica, seja lá o que isso significava nas tavernas. E então um dia te mandaram para aprender uma coisa que seria necessária, já que você ainda não sabia, mas você estava indo para aprender uma profissão para que a pessoa que estivesse naquele cargo fosse retirada no momento exato quando fosse haver essa misoginia e essa separação entre esse povo de forma preconceituosa, né? E é quando você conhece a antiga, né? A açougueira. Porra, eu sempre escrevo esse drill errado. Açougueira. Não, é só um enter, tá ligado? É
açougueira mesmo, né? Com o U de Açougueira. This is your wife, man. E essa foi a cena que você viu assim que você chegou lá. Ela rapidamente dispensa o inútil que tá trabalhando com ela e manda você segurar com firmeza o cidadão que tá sobre a mesa. O que você vai fazer? O que você já fez? Como você fez isso? Não, bom, basicamente, o Albert vira para ela e fala: a gente precisa de medidas drásticas. Pum! Deu uma cacetada no cara, o cara desmaiou e ela termina de cortar. Ela te olha assim, meio puta, tá ligado? Funcionou. Mas se ele acordar com contusão ou não acordar, você vai cavar o buraco pra enterrar ele. E ela começa a arrancar o braço dele fora. Por sorte, vocês riem muito desse acontecimento e você oferece um drink a ela aceita gentilmente. E tu percebe rapidamente que o maior problema dela é o pai dela, que estava se envolvendo em problemas por ser comerciante com os outros comerciantes. Não aceitavam ele, tá ligado? Ele tava crescendo, tava ganhando dinheiro e ela aceita alguns problemas bem do ponto de vista familiar próprio, né? Como se o pai dela fosse muito santo e você evidentemente sabe que não necessariamente ele precisa ser do jeito que ela tá falando, mas você se compadece um pouco. Você percebe que ela é uma criança inocente, apesar de fazer um trabalho tão bruto. E quando ele acorda, esse cara tem um plot twist. Ele te agradece e cita que o nome dele é Iona e ele está indo pra Quiverne, pra Rod. E você acorda. E nós vamos pro próximo. Cara, ela saiu bem na hora que eu ia falar do Iona. Ela é muito azarada, velho. Briana, a próxima é você. O Albert ajudou a mutilar o braço do Iona, velho. Muito bom. É explicado bem que contra mas sem braço. Quando vocês trombaram ele em Rod, ele tava sem braço, né? Uhum. Bom, Briana, quem pra você é essa figura? Talvez a tua figura seja, na verdade, talvez até um coral de que não existe exatamente, talvez seja o. Não, mas não, tem que ser algo muito especial. Vamos lá, me ajuda a pensar. É com você. Tem a mãe dela, mas que não conviveu muito. Escreve, ó. Então A começa escrevendo quem Antonella. foi sua mãe. O que ela fazia, como ela foi conhecida. Como eu vi? Quem seria a sua mãe? Tipo, se você estivesse fazendo agora, você é o diretor de uma pequena curta-metragem sobre a sua mãe e de onde veio Brianna Malman, ou de onde veio esse nome, pelo menos. E aí você pode. Tá livre. Hum. Pode ir lá na tua A mãe ficha. dela veio de, Quê? Não ouvi, pode repetir. veio de uma fazendinha, cara. Ela cuidava de uma fazenda junto com meu pai, o Rasjin. Hum, Só que eles estavam passando por uma certa dificuldade e não estavam conseguindo cuidar dela ou dar um futuro decente pra filha. Aí, por isso que acabaram deixando ela no orfanato, junto com mas o Gregório, era uma fazenda de quê? Você basicamente. lembra? Você era muito jovem. Eu era bem jovem na época, eu não cheguei a conviver muito com eles. Mas você não Eu lembra? basicamente, o que eu sei foi que o sacerdote falou. Uhum. Mas assim, agora você tá fazendo uma regressão nesse momento, é como se fosse isso. Você não lembra de brincar com palhazinhas pálidas, você não lembra de brincar com bolinhas arroxeadas, você não sabe se era um vinhedo, se era Hum, uma plantação. Pode ser, pode ser. Um vinhedo Ela seria. brincava com as espiguinhas de milho. As Era tipo umas bonecas pra ela. legal, interessante. E você foi entregue para o convento, abre aspas, né, para o pessoal de casa entender, para o nosso orfanato religioso de Quiverne. Mas você tinha irmãos? Você lembra, por acaso, se você teve irmãos?
Eu Não sei a lembro. resposta, né? Sim, pode falar. Não lembro, mas ela pode ter tido. Não, só pra saber. É Vai que, saber o que meus pais andaram aprontando. né? Mas é que eventualmente você ouviu muito das pessoas, das crianças do orfanato, em momentos de briga e querendo mexer contigo, né? Fragilizar o seu psicológico, te afetar de alguma forma. E eles eventualmente repetiam que geralmente crianças levadas para o orfanato eram os terceiros filhos, né? Seriam crianças que os pais não tinham utilidade, já que em Kivern o primeiro filho é o herdeiro e o segundo filho geralmente é um guerreiro. Ele é geralmente para servir ao império, ao reino, para que o outro possa ficar em casa, digamos assim, né? E geralmente quando tem um terceiro filho, eles doam para a Torre do Conhecimento ou para outros lugares específicos, como o convento, como o orfanato, como às vezes eles só entregam para um taverneiro aleatório cuidar, tá ligado? Para Uhum. aprender uma profissão quando é um bastardo, por exemplo. Então você ainda se sente sortudo por ter sido levado para um lugar que te ensinaram coisas, aprendeu a ler, aprendeu a falar vários idiomas, tá ligado? Compreender magias e tudo mais, e que são coisas que talvez outras pessoas não tiveram essa mesma sorte. E, bom, essa voz, agora eu vou, se Deus permitir, eu vou conseguir dar stop, vou conseguir botar a música, né? Não é exclamação, stop. Aí, caceta. Yamete tonight, tonight. Felicidade. Isso. Não, vou voltar. Pô, não tá querendo, maluco? Não tá deixando eu enviar por quê? Olá, está sem internet? Não. Hum, podem aumentar o volume por gentileza quando vocês falam? E imagine que essa é a pessoa cantando e logo eu mando a tradução pra vocês, não precisam ir procurar não. Então, Uhum. I'll fly for you, my child, my son, sweet dreams to you, my only one. I'll fly for you, my child, my son, sweet dreams, my only one. olha como surge a musiquinha. I'll fly for you, my child, my son, sweet dreams to you, my only one. I'll fly for you, my child, my son, sweet dreams to you, my only one. I'll fly for you, my child, my son, sweet dreams, my only one. E, cara, para finalizar, mas não menos importante, Carana, você, igual a todos os outros, consegue descansar e ser transportada para um momento na sua vida em que problemas nem
que essa palavra existia na sua vida. Isso que eu botei pra, né? Lembrei agora que eu botei, na verdade, é pra desrepetir, Temos um gênio entre nós. né? Da hora. Mas você. Tudo bem, vou me mutar. Oxe. Você quer falar alguma coisa? Não, tô brincando. Ah, tá. Sem vergonha. Você também ouve uma voz familiar enquanto você desperta nesse sonho. E você tá vendo aquele quarto, porém ele está iluminado. Os raios de luz batem por entre a água e você consegue se movimentar para todas as direções, como se você tivesse asas. O que você quer fazer lá no fundo do oceano, Karana? Você ouve essa voz ecoando de um corredor, tá? E leva para um grande salão, assim, parece num castelo gigante, lindo. Mas não tem, tipo, não tem um corpo na cama, né? Não, tem um corpo na cama, era você que estava deitado. Nossa, plot twist. Ela vai sair voando, né? Eu acho. Em direção à voz. A voz tá chamando ela? Parece que sim. Você ouve seu nome várias vezes quando ela entoa. Rana. Tá bom. Mas quanto mais você se aproxima, aquela voz se torna um todo nos seus ouvidos. E você vê alguém em um trono. É uma mulher linda, de cabelos brancos e longos. O cabelo dela se estende pelas escadas da escadaria da plataforma que leva até o trono dela. E ela tá escovando aquele cabelo lindo e ele tá meio que esvoaçante na água, assim, no ar, né? E ela tá te olhando enquanto canta. E ela acena com uma das mãos de forma bem vagarosa para que você se aproxime e sente ao lado, sente na coxa dela, literalmente. Bom, ela se aproxima flutuando, né? E se senta lá, velho, com um sorriso. Quando você senta, ela encosta o dedinho no teu narizinho assim e fala: pronto, passou. Nada mais vai doer. E a gente vai ficar junto. Você só tem que saber que é só seguir a minha voz. Minha canção vai sempre te guiar. Um dia você vai retornar para sua mamãe. E então você meio que acorda se afogando em lágrimas. E é cedo, você percebe que a taverneira te colocou numa caminha embaixo do coisa da escada ali, mas parece que você não foi comido por ratos nem nada. A mesma coisa serve pra Brianna, assim que você desperta, você se sente quase que com uma coisa, você não chora, você fica apertada com um aperto, sabe, uma angústia no coração, como se você quisesse ter visto o rosto da sua mãe, mas você não sabe qual é o rosto da sua mãe. Quer dizer, você até pode saber, mas é aquela coisa, eles eram muito pobres, muito humildes, você não tem quase nenhuma recordação deles, tá ligado? Eram dois anãozinhos que decidiram te entregar, e eles fizeram questão de você nunca ir conseguir achar, sabe, rastros da história deles novamente, saca? Porque eles te deixaram talvez até um nome falso, você não sabe? Você nunca encontrou um Malman aí nesse reino, por exemplo. E você tá lembrando tudo isso, você tá pensando tudo isso na sua cabeça, né? Isso chama depressão. E você dá aquela soluçada assim e percebe que o dia já nasceu. E a sua taça de vinho está vazia. Tá ligado? E a gente encerra assim, né? De forma dura e triste, angustiante, a nossa sessão para os nossos 3 bravos heróis. Mas saibam, estarão sempre nos sonhos daquele que lhes acompanha. Boa jornada.